Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal, Testemunhas de Jeová, Alegrias e Desafios. Esse é o vídeo número 27, meu nome é Ronaldo Canedo Silva, para quem não conhece. Hoje vamos tratar de um tema bem interessante que vem falando referente à forma de adoração. Ou seja, por que as testemunhas de Jeová não usam imagens durante a sua adoração? Essa pergunta é intrigante porque, na verdade, o uso de imagens, há muitos anos atrás, sempre foram bem aceitas, usadas por muitos povos. Atualmente, não só nações, como várias religiões usam as imagens durante a adoração que prestam a um ser, ao seu Deus, seja o que for, usam imagens para a adoração. E por que as testemunhas de Jeová não? Já que é algo tão tradicional e incomum. Bem, antes de falarmos desse tema, devemos lembrar o seguinte: qualquer testemunha de Jeová, em especial as que agora começam a frequentar o Salão do Reino, querer estudar a palavra de Jeová com as testemunhas de Jeová e talvez já expressam o desejo de se tornar uma testemunha de Jeová, devem lembrar do bom exemplo do apóstolo Paulo. Porque em certa ocasião, segundo relatado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 e o 23, quando diz: Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: Homens de Atenas, eu vejo que em todas as coisas vocês parecem ter mais temor às divindades do que outros. Por exemplo, ao passar e observar cuidadosamente os seus objetos de adoração, encontrei até um altar com a inscrição: a um Deus desconhecido. Pois bem, aquele que vocês adoram sem conhecer, esse é o que eu lhes estou proclamando. Entenderam o acontecimento aqui entre Paulo e algumas pessoas ali na ocasião, os atenienses? Os atenienses eram um povo que faziam diversas imagens. Tinha até mesmo um altar a um Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, ele não chegou ali revoltado. Ele teve a sensibilidade, o tato e o respeito de observar cuidadosamente a forma de adoração dos atenienses. E aproveitou uma das ocasiões que tinha atentamente observado para evangelizar. Sim, o apóstolo Paulo observou ali um altar a um Deus desconhecido. Era a oportunidade certa para chegar aos atenienses e falar: olha, um Deus desconhecido. Esse Deus que vocês desconhecem é o Deus que eu estou pregando, o Deus que criou todas as coisas, e começou a falar sobre o Pai de Jesus Cristo, Jeová. E aí ele começou a testemunhar. Esse tato, esse respeito foi de suma importância para o desenvolvimento de sua pregação. E o resultado de sua pregação é interessante, que o restante do relato, agora descrito aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 29, 30, 32 e o 34, fala um pouco sobre o resultado da pregação. Sim, na verdade, o apóstolo Paulo teve um benefício de ser aceito. É claro que alguns não aceitaram, isso é mais do que normal. Evangelizar, pregar, ensinar, é mais do que normal ter a rejeição. Mas também teve, segundo o versículo aí menciona, a boa aceitação. Algumas pessoas se tornaram crentes, acreditaram na mensagem do apóstolo. Que ponto interessante quando analisamos que nós não somos donos do mundo. Existem diversas religiões, diversas culturas. Não gostaríamos de nós, como testemunhas de Jeová, não demonstrar o verdadeiro cristianismo. Talvez chutando imagens, invadindo templos sagrados para algumas pessoas. As testemunhas de Jeová não podem se comportar acreditando que o mundo é a sua religião e que todos devem se adaptar a ela. Não. As testemunhas de Jeová têm uma crença e respeitam as demais. O único papel das testemunhas de Jeová, acreditando que quem julgará todas as coisas é Jeová, então elas vão
ensinar, testemunhar. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo, ele observou cuidadosamente, respeitou, mas não deixou de falar a verdade. E é isso que gostaríamos de falar no vídeo de hoje. Então, por que as testemunhas de Jeová não prestam adoração usando imagens? A princípio, nós temos que lembrar o seguinte: as testemunhas de Jeová adoram unicamente a Jeová. Jeová é o Deus das testemunhas de Jeová. E seguindo o padrão bíblico, seguindo as instruções de Jeová, porque na verdade, se queremos adorar alguém, nós temos que saber como esse alguém quer ser adorado. E Jeová então é que determina como quer ser adorado. Vamos observar isso na Bíblia? A princípio vamos analisar Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5, quando diz: não faça para você imagem esculpida, nem representação de algo que há nos céus, em cima, ou na terra, embaixo, ou nas águas abaixo da terra. Não se curve diante delas, nem as sirva, pois eu, Jeová, seu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva. Ficou alguma dúvida referente a como Jeová quer ser adorado? Jeová disse que a sua adoração tem que ser exclusiva, exclusividade, ou seja, ele não compartilha a sua adoração com nenhum outro. E nesse mesmo texto já deixou mais do que claro, muito menos com imagens. Aí talvez a pessoa pode dizer assim: ah, mas é só uma representação. É claro que é uma representação. Nós sabemos que imagens, seja de ouro, de prata, de barro, é apenas uma representação. Mas o texto disse o quê? Nem representação, de qualquer forma que seja, de algo que há no céu, na terra ou no mar. Jeová não compartilha a sua adoração, muito menos com imagens e representações de nenhuma espécie. Bem, é assim que Jeová deseja ser adorado. E como nós adoramos a Jeová, as testemunhas de Jeová adoram a Jeová, é bom lembrar que tipo de Deus ele é. A princípio, a palavra de Jeová menciona aqui em João, capítulo 1, versículo 18, que nenhum homem jamais viu a Deus. Sim, nenhum homem presenciou a semelhança de Deus. Então seria impossível fazer uma retratação, uma imagem sobre Jeová. Mesmo que a pessoa fale assim: não, então vamos fazer uma imagem a Jeová. Não, Jeová não quer ser adorado por imagens, porque ninguém viu. E o reforço sobre isso agora é dito aqui em Atos 17, 29, que menciona que Jeová é um ser divino. Como tal, ele não pode ser representado pela imaginação de homens. E continuando sobre as ordens de Jeová, sobre a forma de adoração correta, segundo a visão dele, agora gostaríamos de citar o que é descrito aqui no livro de Isaías 42:8, quando diz: eu sou Jeová, esse é meu nome, não dou a minha glória a nenhum outro, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Em mais uma ocasião, Jeová deixa claro que a forma de adoração correta, segundo a visão dele, é a glória e o louvor é somente a ele. Na verdade, ele não divide. Em mais uma ocasião ele deixa claro: não deixa que a sua glória ou o seu louvor seja dividido com nenhum tipo de imagem esculpida. E não fica difícil tentarmos entender como Jeová pode pensar. Imagine um pai que chega alegremente e dá um presente a um filho. E com o passar do tempo, observa que o filho somente dá atenção ao presente, somente quer ficar com o presente e não mais lembra do pai. Olha, que situação estranha, né? Porque Jeová é o Criador dos céus e da terra. Jeová, tudo que nós temos é um presente de Jeová, Seja o que for que nós temos hoje de bom, é um presente de Jeová. Ele é o Criador de tudo o que existe. Então, hoje, as pessoas passaram a adorar o presente de Jeová, a criação de Jeová. Como Jeová poderia compartilhar a sua glória, o seu louvor com sua criação? A criação de Jeová não foi feita para ser adorada.
Por isso, Jeová espera que possamos ter um entendimento correto. Ele é o Criador e não divide sua glória, seu louvor com qualquer outro. Muito menos, agora reforçando, com imagens entalhadas, representações da criação de Jeová. Mas talvez alguém possa dizer assim, mas adorar sem ver, sem tocar, é algo tão estranho. A gente pode compreender isso. Para muitos povos, como dito, e muitas religiões, elas precisam tocar, elas precisam sentir, né? Elas precisam ver para prestar a sua adoração e seu louvor. Teve uma ocasião, após a ressurreição de Jesus, que ele apareceu a várias pessoas e havia muita alegria na ressurreição de Jesus. De repente, Tomé, um dos 12 apóstolos, começou a duvidar. Veja só o que ele diz, descrito em João capítulo 20, versículo 25, que diz: Então os outros discípulos lhe disseram: Nós vimos o Senhor. Mas ele, que é Tomé, lhes disse: Se eu não vir nas mãos dele a marca dos pregos, não colocar o dedo na marca dos pregos e não colocar a mão no lado dele, de modo algum acreditarei. Tomé precisava ver para crer, né? Existe até esse ditado. Mas na ocasião Jesus então apareceu. E veja o que Jesus Cristo mencionou aqui agora no versículo 29. Jesus lhe disse: Você acreditou porque me viu? Felizes os que não viram, mas mesmo assim acreditam. Primeira ocasião que Jesus aparece a Tomé. E pessoal, depois de 3 dias de ressuscitado, um milagre, era uma hora de fazer tantas comemorações, né? Falar sobre coisas interessantes, mas Jesus censurou Tomé. Ele não bateu papinho com Tomé, não. Você só acreditou porque me viu? Felizes são aqueles que vão acreditar, que vão confiar sem me ver, porque isso era necessário. Nem todo mundo mais poderia ver Jesus Cristo. As pessoas não veriam mais Jesus dentro de pouco tempo. As pessoas teriam que ter fé. Essa instrução apropriada de Jesus Cristo está em concordância com o que é mencionado aqui no texto, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz: Pois estamos andando pela fé, não pela vista. É exatamente isso. Fé, confiança, é ter a perspectiva de algo que ainda não ocorreu, mas mesmo assim você acredita. Você acredita em Jesus Cristo, você acredita em Deus e não precisa tocar, não precisa ver. Na verdade, por isso as testemunhas de Jeová, elas tentam reforçar a sua fé. A fé é que move as testemunhas de Jeová. A fé é que mantém as testemunhas de Jeová firme na sua confiança em Jesus Cristo, na sua liderança, mesmo não vendo Jesus Cristo, e acreditando e adorando a Jeová, mesmo não vendo Jeová. A fé é que move os atos das testemunhas de Jeová, sem precisar tocar, sem precisar ver exatamente algo material. Por isso, queremos passar para todos que podem nos ouvir agora, que é exatamente por esse detalhe que as testemunhas de Jeová não prestam sua adoração usando imagens, porque são levados pela fé, a confiança em Jeová Deus. E um outro texto que eu gostaria de não deixar por alto nesse vídeo é o que é descrito aqui no Salmo 115, versículo do 2 ao 8, que diz assim: Porque deveriam as nações dizer, onde está o Deus deles? Ou seja, as nações poderiam até querer duvidar do nosso Deus, mas veja só o que é mencionado aqui no restante. Diz assim: Nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe agrada. Já referente à adoração de outros, é dito no 4. Os ídolos deles são prata e ouro, trabalho de mãos humanas, têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm orelhas, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem cheirar, têm mãos, mas nada podem pegar, pés, mas não podem andar, não fazem nenhum som com a garganta. As pessoas que os fazem ficarão iguais a eles, e também todos os que neles confiam.
Talvez isso possa mexer muito com aquilo que você acredita, né? É um texto muito forte, mas é o que a palavra de Jeová deixa claro. Jeová entende que os ídolos são apenas trabalhos das mãos de homens. Ele não quer que nenhuma pessoa, nenhum dos seus filhos, nenhum de seu adorador o sirva usando imagens. E no final do texto deixou bem claro, o final não seria bom. E não gostaríamos, né? Até porque muitas pessoas que prestam serviço usando imagens são pessoas muito sinceras, muito devotas. E Jeová quer que essa devoção, essa sinceridade que muitos demonstram, seja direcionado para Ele. Por isso, aprofunde-se no conhecimento bíblico. Saia da cultura religiosa. Se você acredita na palavra de Jeová, a Bíblia, aprofunde-se. Procure novos textos, mais matérias que falam sobre as imagens. Aconselho, por exemplo, no jw.org, que é um site oficial das Testemunhas de Jeová, que você possa usar, porque ali tem muitos outros argumentos, textos bíblicos, e não fala de religião em si, fala sobre a base bíblica, sobre como você precisa ter uma visão de Jeová sobre a adoração. Leia a Bíblia, aprofunde-se no conhecimento e tenha certeza que Jeová vai te abençoar. Se seu coração for sincero, humilde, para ouvir a mensagem de Jeová referente a isso, você será tocado e adorará a Jeová, o único Deus verdadeiro, da forma que Ele deseja ser adorado. Assim encerro o vídeo agradecendo a todos que deram atenção. Espero que as mensagens ditas tenham sido úteis. Convido para que se inscrevam no canal, né, possam compartilhar esse vídeo com outros. E deixo aqui a pergunta do vídeo referente à matéria que falamos. É a seguinte: quais foram os hebreus que arriscaram as suas vidas, mas não se curvaram diante de uma imagem? Opção A: Daniel, Judá e Azarias. Opção B: Josué, Misael, Sadraque. E opção C: Ananias, Misael e Azarias. A resposta poderá ser encontrada no livro de Daniel, capítulo 1, versículos 6 e 7 e o capítulo 3.